Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, é um prazer inenarrável ter aqui você comigo. E eu selecionei algumas perguntas aqui das redes sociais, perguntas muito comuns que eu recebo todos os dias e eu vou responder para você. O Félix fez aqui a seleção das perguntas nas redes sociais e eu vou responder. Vamos lá, Félix. Bom, a primeira pergunta aqui, Thiago Reis, é do Renato e ele pergunta qual é a vantagem de ter uma carteira 100% em blue chips. Assim, vamos lá, o que são blue chips, né? Blue chips são as grandes empresas, Vale, Petrobras, Itaúsa, essas empresas, né? Desvantagem, você acaba investindo em empresas mais maduras e dificilmente vai ter uma ação que vai se destacar muito e tal, né? As blue chips, elas têm uma variação de valorização e desvalorização mais limitada do que, sei lá, small cap. Small cap tem small cap que multiplica por 10 em um ano. Isso é muito mais comum, aliás, não é que é comum, mas é mais fácil de ocorrer numa small cap do que numa empresa blue chip, numa empresa consolidada. A vantagem das blue chips é a liquidez. A vantagem das blue chips é que muitas delas já estão no estágio de maturação maior, pagam dividendos. Para quem gosta de dividendo pode ser algo interessante. São empresas de perfil de risco menor, é mais raro ocorrer quedas, né? Numa crise, geralmente, as grandes empresas sofrem menos do que empresas menores, elas têm mais acesso a capital, elas têm algumas vantagens competitivas mais relevantes na média. Então, eu acho que investir em blue chips significa que você vai ter mais liquidez, menos risco e talvez menos retorno do que se você estivesse investindo em ações de empresas menores. Pô, excelente. Vamos lá para a segunda pergunta, né? O público de casa gosta muito de dividendos e um setor que é bem conhecido por pagar proventos altos é o setor elétrico. E aqui a gente recebeu uma pergunta, qual que é melhor para o investidor iniciante? Copel ou Energias do Brasil? Boa pergunta, eu gosto das duas empresas. Eu reconheço que a Copel ela tem um componente de política, né? É uma empresa estatal, apesar de estar sendo muito bem gerida pelo Daniel, que inclusive já fez uma entrevista aqui conosco, tem sempre esse componente político que em época de eleição ou quando tem qualquer crise política no Brasil, as empresas estatais sofrem um pouco mais. Então, se eu fosse recomendar para uma pessoa, eu acho que eu recomendaria a Energias do Brasil. Por quê? Porque quem está começando tem que ter menos volatilidade, tem que estar se ambientando a um ambiente de renda variável. Eu sugiro para todo mundo que está começando que invista em empresas que tenham menor volatilidade. A Energias do Brasil tem uma volatilidade hoje menor que a Copel. Não que a Copel não seja uma boa, mas que ela tem uma volatilidade um pouquinho maior que a Energias do Brasil. Portanto, eu recomendaria começar pela Energias do Brasil. Mas eu acho que também não tem problema ter as duas na carteira, não. Excelente. Pô, complementando aqui, né? A Energias do Brasil está fazendo bastante investimento em transmissão. E você acha que é bom para o investidor iniciante isso? Sim, o segmento de transmissão talvez seja o menos volátil da bolsa. Eu acho que quem está começando tem que começar pelas empresas menos voláteis. Por quê? Porque o cara ainda está se ambientando na renda variável, né? Então o sobe e desce ele é menos intenso nessas empresas. Então, para quem está começando, é bom nadar no raso. E as empresas menos voláteis são melhores para quem está começando. É o equivalente a nadar no raso. E eu diria que o segmento de transmissão que você citou é talvez o segmento mais seguro que existe dentro da renda variável, né? O setor elétrico já é menos volátil, já é mais seguro que a média. E dentro do setor elétrico, o segmento de transmissão, aquelas linhas que você vê, né, quando você está andando na rodovia, aquilo lá geralmente tem um risco muito baixo e eu acho que vale a pena para quem está começando a investir nesse segmento. Será que a gente vai ter dividendos mais altos aí de EDP? Eu acredito que sim. A empresa tem feito fortes investimentos ao longo dos anos e eu acredito que ela já vinha aumentando os dividendos, né? Os dividendos dela eram na casa de centavos, já botou mínimo de R$1 e eu acredito que a empresa possa pagar muito mais aí nos próximos 12 e principalmente 24, 36 meses. O Rafael mandou uma pergunta interessante que é assim, Thiago, quais setores você acha melhor para se investir? Cara, eu não olho o setor, eu olho empresas específicas, tá? Eu já ganhei dinheiro em setor de calçados, com Alpargatas, já ganhei dinheiro na construção com a Ezetec, já ganhei em tecnologia com Apple, em petroquímica com Unipar, acho que foi o caso que eu mais ganhei em termos de retorno total. Então, eu já tive casos bons em quase todos os setores. Eu não olho muito setor, eu busco empresas específicas dentro desse setor. Eu busco empresas que tenham
rentabilidade acima da média, geralmente isso é consequência de uma vantagem competitiva. Eu busco empresas que tenham riscos controlados, que tenham potencial de crescimento, que sejam bem administradas, que tenham balanço sólido e que tenham valuation atrativo. É isso que eu busco em empresas. E repare que eu não falei setor. Eu acho que o bom investidor tem que ter uma carteira diversificada em vários setores e eu nunca invisto, gosto desse setor. Eu vou só para te dar um exemplo, talvez o setor que mais cresceu nos últimos 20 anos, né? Internet. Poxa, uma empresa bem tocada, como o Google, foi um baita investimento. Uma empresa mal tocada no mesmo segmento como o Yahoo não foi um bom investimento. Então eu não olho para o setor, vou investir no setor de buscadores na internet, né? Search engine, como diz em inglês, né? Esse segmento de buscas aí. Pô, você teve uma empresa que foi para 0, acho, nem sei se tem Yahoo ainda, e outra que vale mais de tri. As duas estão no mesmo setor. Olha só, se você tivesse investido no setor, estou investindo em Yahoo porque eu gosto do setor de buscas. Cara, você teria feito um mau negócio. Então eu sempre olho para o específico e não por todo. Uma pergunta que a gente recebeu aqui do Robinho é assim... Do Robinho, um abraço pro Robinho. ele se aposentou ou não? Ele deu aqueles probleminha aí, né? E tem internet na cadeia lá? Bom, responde aí. Quais são os riscos? Robinho vai ter muito tempo para investir. E o que o Robinho tá mandando aí? Ele perguntou quais são os riscos de investir no setor elétrico. Cara, são riscos menores do que na prisão, né? Você pode ficar tranquilo, Robinho. Bom, acho que, vamos lá. Mas, Robinho, os riscos são menores do que vários riscos que certamente você já correu no passado e certamente corre hoje. Bom, alguns riscos do setor elétrico, né? Eu acho que tem os 3 segmentos aqui e cada um deles tem a sua própria dinâmica, né? Distribuição, geração e transmissão. Distribuição, o principal risco, eu acho que é a atividade econômica, a incapacidade das empresas de conseguirem coletar aquilo que elas venderam, né? O cara te vende energia para talvez você pagar depois. Quando você tem uma situação de crise econômica, pode acontecer inadimplência e obviamente que isso vai impactar a rentabilidade da distribuidora. Então, distribuição tem um pouco aí da questão econômica. Acho que esse é o principal risco, inadimplência. Na geração, eu acho que tem que analisar muito caso a caso, né? Eu acho que o grande risco da geração é quando você tem problemas operacionais naquela planta que produz. O que eu quero dizer com isso? Poxa, é uma empresa que tem energia solar. Poxa, para de ter sol ou pegou um período de menos insolação que a média. Isso está acontecendo agora no setor de energia hidrelétrica, né? Choveu menos no Brasil e várias dessas empresas vão produzir menos e por conta disso vão vender menos, vão ter menos lucro, né? E por conta disso esse é um risco aí, né? Esse é o principal risco da geração, quando você tem algum desafio que impacta a operação. E no segmento de transmissão, eu acredito que esse seja o menos arriscado porque os contratos são de longuíssimo prazo. A maior parte dos contratos eles são chamados take or pay, ou seja, a transmissora vai ganhar dinheiro se ela estiver entregando a disponibilidade. O volume transmitido não importa muito, o que importa é a disponibilidade. E eu acho que o grande risco aqui é, às vezes, na execução, na construção, pode demorar um pouco mais, pode custar um pouco mais. Depois que está construído, cara, risco de cair e tal é raro. Acontece uma coisa ali, mas é muito pequeno. Eu acho que o pior risco é, às vezes, sobe a taxa de juros, você tem uma dívida alta, geralmente o setor opera bem alavancado, então pode ter algum problema aí na taxa de juros se aumentar. Acho que esses são os principais riscos do setor elétrico. Bom, Thiago, bastante aprendizado aqui através das suas respostas, mas estamos chegando ao fim, né? Você tem algum recado para dar para o telespectador? Sim, tenho, Félix. É um prazer enorme ter aqui vocês conosco. A gente falou bastante do setor elétrico. A gente preparou aqui um relatório do setor elétrico aqui, só baixar de graça, tá? A gente fez uma excelente análise aí do setor elétrico, muito mais completa do que a gente fez aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal. E ó, me segue lá no Instagram que eu respondo pergunta todo dia de quase todo mundo, tá bom? Forte abraço, beijo.